Primeiro podcast Casale Pet. Tirando dúvidas sobre seu pet. Somos a Casale Pet, temos 9 lojas na região. Estamos aqui para o primeiro com um convidado maravilhoso. Muito difícil ter tirado da loja dele lá da clínica, Dr. Leandro Casale. Tudo bem? Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu, Magrão? Boa. Doutor, boas-vindas para o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o convite do primeiro, né? O primeiro tem que ser com uma pessoa maravilhosa. E apesar da nossa amizade, sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E o amor pelos pets. Então, vamos aqui para tirar dúvidas. Doutor, quer se apresentar? Bora lá. Bom, eu sou o Leandro Casale, sou médico veterinário de clínica e cirurgia de pequenos animais desde 2001. Então, nós vamos aí para 24 anos atuando como formado em medicina veterinária. Anterior a isso, eu já estagiava, então tive a honra de ter pais veterinários e poder trabalhar com eles desde a infância. Não digo nem adolescência, infância. Eu, na minha infância, eu já estava trabalhando com cachorro e gato de uma maneira infantil, brincando com eles, mas já estava dando atenção e aprendendo a minha profissão, desde lá. Depois de formado, eu parti para o ramo. Tive uns anos de comercial, que foi quando a gente se conheceu. Sim. Trabalhei numa distribuidora, numa multinacional. 23 anos atrás, doutor? Exatamente. Então a gente se conheceu em gôndola, né, Magrão? Exatamente. Dentro de lojas que a gente corria no interior inteiro aqui, na macro-região nossa. Sim. Aí o sonho sempre foi clínica. E eu consegui entrar na clínica Serra Negra em 24, lá em 2006, 2007. E até hoje estou de prestador de serviço, cirurgião, virei proprietário da clínica. E hoje a gente está com uma clínica grande, bem formada, bem estruturada. Somos 8 veterinários lá. E estamos aí disponível para a cidade, para a região, com parcerias, com a Casale Pet e o Magrão, sempre parceiro nosso. Tamo junto. Doutor, na loja, né, eu vejo muitas pessoas com muitas dúvidas, né, perguntando. E a gente na Casale Pet, a gente sempre fala assim, quem tira dúvida é o profissional, é você. A gente tá lá para te atender e levar informações. Então, uma curiosidade minha particular, doutor, quais são as principais dúvidas dos clientes que aparecem na clínica do Dr. Leandro para dúvidas, né? O que é decorrente? Tá. Então, acho que o principal, a consulta que eu mais gosto, que é a mais demorada, é a de primovacinação. Então, quando a pessoa chega com o filhotinho, 40, 45 dias, 50, ali estourando o primeiro momento para conhecer o médico dele, e a primovacinação é muito legal. Porque ali ele chega cheio de dúvidas. O cliente. A primovacinação é a primeira vacinação. É o primeiro contato que eu tenho. Essa é uma palavra técnica, né, doutor? É o primeiro contato que eu tenho com o paciente, normalmente, e com a família. Será aqueles que já são clientes nossos antigos que estão adquirindo um novo membro da família, que são assim que são tratados, né? Então, na primeira vacina do bichinho, a gente esclarece todas as dúvidas. As dúvidas corriqueiras principais: alimentação, comportamento, imunização, né? Já que ele está ali para fazer isso, vermifugação, mais comportamento e nutrição, viu, Magrão? É a parte que eu perco mais tempo de estar conversando com a pessoa, de estar explicando direitinho quais são os principais cuidados com o filhote. E as dúvidas dos adultos, aí depende de cada caso é um caso, cara. Sim. Né? Então, como a gente tem clínica, a gente atende muita situação difícil. A situação fácil é a vacina. Uma castração. No caso, vacinas são anuais, né, doutor? No filhotinho, a gente faz 4 no começo, 4 vacinas. E aí, todo ano, ele deve voltar para a vacina anual. Boa. Doutor, uma dúvida minha, tá? São 3 vacinas e uma de reforço? É isso? Ou não? Não existe um protocolo definido e obrigatório. Cada médico tem um protocolo. Apesar dos protocolos serem muito parecidos, os produtos que a gente tem em mãos para o nosso uso, da grande maioria, são importados. Então, todo veterinário consegue mais ou menos a mesma tecnologia de qualidade de produto para vacina. Sim. E aí os protocolos é de médico para médico.
Então tem um que prefere fazer 3, o outro faz 4, e tem aquele colega que é mais cuidadoso ainda, que prefere fechar com 5 vacinas a questão de vacinação pediátrica, né? Ali no comecinho. Depois que passa o período infantil, aí vira vacina anual. Aí no meu protocolo, no protocolo da nossa clínica, vira uma vacina por ano, e a gente coincide com o aniversário do dog. Então eu digo que é um presente de aniversário que o cachorrinho ou o gato ele ganha no aniversário dele. E aí pro resto da vida. Ah, e velhinho também. Velhinho também. Tá bom? Sim. Doutor, acho que isso eu fiz um estudo, né, algum tempo atrás e vi o tutor, né, o dono do pet, ele só procura o veterinário quando o pet está doente. Parece que isso... não sei se é uma tendência aqui, a tendência que eu fiz foi no Rio de Janeiro ou São Paulo, mas eu queria saber aqui na nossa micro-região, se é isso. O tutor só procura o médico veterinário quando o pet aponta algum problema ou isso não corresponde? É assim, isso está mudando muito, Magrão. Eu vejo aí como... Hoje em dia eu já sou veterinário da velha geração de São Carlos, né? Então... já tem uma quilometragem longa, então eu vim de um tempo que eu não tinha nem laboratório para rodar hemograma. Lá no meu começo da carreira, a gente trabalhava sem laboratório, trabalhava sem raio-x, trabalhava com muita dificuldade, mas era o que tinha para aquele momento. Hoje as coisas evoluíram muito, então eu tenho acesso, hoje aqui em São Carlos, a gente já tem acesso até à tomografia, Sim. Então eu tenho acesso a qualquer tipo de exame que eu preciso. E os donos também mudaram muito. Com essa evolução da medicina veterinária, que vem seguindo a medicina humana, né? A gente vai seguir o que está acontecendo na humana. O exemplo nosso é a humana. A gente está indo atrás da evolução deles. Então eu vejo que hoje já não mais. Lógico, muita gente só chega lá na clínica com o cachorro doente, com problema. Mas hoje já não mais. Hoje já existe exames de rotina, check-up, a gente, dependendo da idade do Trabalha com agenda, doutor? Trabalha com agenda. Com agenda. E dependendo da idade do paciente, a visita dele da clínica vai ficando cada vez mais frequente. Então, quanto mais velhinho, a orientação nossa é que mais vezes ele venha à clínica, tá? E a gente faz sim, como já falei anteriormente, a vacina anual, então pelo menos uma vez por ano ele vem até a clínica. E nesse momento da vacina anual, não é uma vacina que ele vai tomar. Ele vai ter uma avaliação, ele vai passar por uma consulta. Sim. O nosso trabalho, o que eu vejo ali, é que eu procuro o problema. Eu pego o cachorro, o gatinho, ponho em cima da mesa, procuro o problema. Se não tem problema, não tem nada de errado, a gente pode sim fazer a vacinação. E nesse momento eu estou sempre oferecendo um exame de check-up para que a gente garanta a longevidade, né? Então quem procura nem sempre acha. Mas se você acha antes da hora, talvez esse passo antecipado custe a vida dele. Você possa salvar a vida dele. Doutor, na loja, né, nesses longos anos que eu estou na loja, eu observo muitas receitas de veterinário, muitas receitas do doutor Leandro também e dos companheiros que trabalham com o doutor. Tem tutores que vão nas nossas lojas e às vezes eles querem trocar a receita. O doutor indicou um X remédio, mas ele quer trocar por um mais barato. A gente não orienta a fazer isso, né? Então, o caso é a gente passar para o profissional de novo, né? Justo. Como é que o senhor encara essa realidade, doutor? Isso é uma coisa que já é muito antiga, né, Magrão? Essa história de trocar a nossa receita ali no balcão, isso está diminuindo muito. Na verdade, isso vem quase que acabando. Eu já sofri muito com isso. Porque o que a gente quer e o que a gente decide ali naquele momento, que faz a prescrição, a gente quer o melhor para aquele paciente. Sim. E nem sempre o proprietário entende que aquele remédio daquele valor não pode ser trocado, porque não vai ter o mesmo resultado final, né? No passado bem próximo, era muito comum isso. Então chegava lá, o cara oferecia um genérico que não é genérico, oferecia algo parecido. O princípio ativo... O princípio ativo diferente. Exatamente. Não existe negócio de genérico na linha veterinária. Existem laboratórios com preços diferenciados. Então existe um mesmo remédio... Você vai saber falar melhor que eu. Existe um mesmo remédio que custa 100 e o concorrente direto do laboratório outro custa 50. Então isso existe muito. E eu tomo muito cuidado, lá nós somos 8 veterinários hoje lá. Nós todos tomamos muito cuidado de não estar prescrevendo o que é mais caro. Nem sempre o que é mais caro é melhor.
Exatamente. Se existe uma possibilidade, uma maneira de eu tratar sem negligenciar, com a mesma qualidade, com um preço mais acessível, nós somos os primeiros a pensar nisso. Então, isso é meio que protocolo. Não prescreva uma medicação de valor muito alto se existe algo que a gente pode ajudar o terceiro. Mas quando não tem jeito, Magrão, existe remédio muito caro? Existe sim. Precisa prescrever? Às vezes precisa. Sim. E a troca, eu não aceito. Eu ligo na agropecuária quando acontece, eu discuto, eu oriento, e eu faço questão que isso não aconteça. E se acontecer eventualmente e não tiver o resultado ideal que eu esperei daquele tratamento, o responsável já não sou mais eu. Sim, exatamente. Né? Então, lá nas lojas Casale, eu sei que isso não acontece. Vocês tomam o maior cuidado do mundo para não cometer esse tipo de erro. Ah, mas eu vou ajudar ele dando um mais barato. Às vezes você está ajudando o cara atrapalhando o cachorro, ou o gato, que seja. O cliente já foi na clínica, né? O cara já passou por um profissional, isso, a receita tá aqui, né? E às vezes é o vendedor também, né? Às vezes eu falo que às vezes é boa vontade do cara. Às vezes é boa vontade do cara. O cara quer ajudar. Pode ser a falta de opção numa prateleira, doutor? Muito comum. Aí o cara não tem na loja, e aí ele tenta fazer com que o cara não vá embora com a sacola vazia, porque ele gaste um pouquinho nessa loja. Exato. E acaba até me ligando, viu? Como eu tenho relacionamento com a grande maioria das lojas de São Carlos, eu sou são carlense, então conheço todo mundo, cara, quase todo mundo. Então o cara acaba me ligando: ô Leandro, não tem o X, pode o Y. Cara, quando não tem problema, tá tudo bem. Mas agora trocar por conta, eu não admito. Sim, tá bom? Trocar receita. Também... Trocar receita é crime, né, cara? O cara não pode trocar minha receita de jeito nenhum. A gente teve uma dificuldade no tempo. Quando eu entrei na loja, tive uma dificuldade lá com essa tendência de mercado que nem o doutor chamou, né? Foi muito difícil, né? Mas a gente conseguiu, diminuindo bem e... É uma coisa muito antiga isso. Era comum. E não existiam tantos itens numa farmácia veterinária há 15, 20 anos atrás. Você tinha lá 2, 3 remédios para cada patologia e era o que tinha, né? Não tinha tanto. Hoje você pega uma farmácia do tamanho da loja de vocês... São mais de 4 mil itens. Eu imagino que tenha de item ali todo dia dá maior trabalho. Mas tem que ter. Porque somos, hoje em São Carlos, a última conta que eu fiz, somos 90 clínicas veterinárias. Com uma média de pelo menos 3 veterinários por clínica. Então hoje você tem 270, fora os domicílios, que tem um monte de molecada boa fazendo domicílio por aí, correndo, querendo fazer o seu nome, assim como nós lá atrás a gente estava correndo também no domicílio. Fui pioneiro no domicílio, você lembra, né? Sim. Ninguém atendia em domicílio, eu não tinha muito... Faz ainda hoje, doutor? Não aguento. Não? Não dou conta mais. Mas tem 4 lá na clínica que ainda estão pra rua. Agora eu tenho gente pra rua correndo. O Luan é um que faz a domicílio, não é? O Luan faz domicílio, o Edson faz domicílio, o Raira faz domicílio, o Fran faz domicílio, o Bruna vai começar. Doutor, 24 horas o domicílio ou não? Não. Não? Não, se dependesse de mim, sim. Mas os caras têm que descansar. Por quê? Porque o domicílio é um plus que eles têm. Então eles têm que cumprir as 8 horas de clínica e depois que saiu da clínica, cada um faz o que quer. Sim. Mas não dá, né? Quando acontece alguns casos assim na loja, eu indico... Mas se me ligar, eu atendo o telefone. Mas é sempre bom estar num hospital. Depende do caso, né, Magrão? Tem caso agudo. Agora, por exemplo, nós começamos a abrir até meia-noite. Então virou 2000. A gente trabalhava das 8 às 20. E aí eu ficava voltando para a clínica às 10, às 11. Existe horário de pico, doutor? Existe. A parte da manhã, parte da tarde, parte da madrugada. Das 8 às 10, das 16 às 18, aí fica quente. E aquela palavrinha, a sexta e o domingo, é sempre os dias que mais lotam ou não? Cara, é segunda e até um tempo atrás sábado. O sábado era muito forte. Agora é segunda e terça. Segunda e terça são os dias... Terça, bombando. Graças a Deus. Doutor, falar sobre prevenção também, puxando já o que o senhor passou para mim. Essas épocas de chuva... garoa, calor junto, a proliferação de carrapatos e pulgas, elas aumentam mesmo muito. Ou é uma lenda? Não. E eu queria que o senhor falasse se a prevenção é o melhor remédio. Muito. A gente legal. Dá o remédio de pulga e carrapato só quando o pet tá? Não. Ou faz a prevenção? O que o senhor falaria para o pessoal que está acompanhando a gente, doutor? Então, a primeira parte da pergunta é sobre a época do ano que eles mais aparecem. Exatamente. Então,
O carrapato, o que ele gosta? Calor e umidade. A pulga, o que ela gosta? Calor e umidade. Quando a gente tem calor e umidade? Então, a partir de outubro, quando começa a esquentar e começam as chuvas, então outubro já começa a aparecer tanto o carrapato quanto a pulga, e junto com isso já aparece a doença do carrapato. Então, a doença do carrapato de outubro a março, estourando abril, que é a hora que começa a seca. Então, a hora que começa a secar e começa já a chegar na boca do inverno, que começa a esfriar, eles já vão começando a dar uma não desaparecem, tá? Eles se reproduzem o ano inteiro, mas com uma escala muito menor. Então, de outubro a março ali, foco nisso. Tem que ficar esperto, tá? Se usa como prevenção ou como tratamento, no terceiro mundo a gente usa como tratamento. Tá? Ainda não conseguimos entrar na mente do brasileiro em fazer rotina de uso de carrapaticida, principalmente fungicida. No Brasil, a maioria das pessoas fazem uso como tratamento. Então a pessoa vê o bichinho, lembra que tem que ir lá na Casale Pet comprar um produto. No primeiro mundo, eles vendem já de caixa pro ano. Então depende de produto. Tem produto que a gente aplica mensal, tem produto que a gente aplica trimestral e assim por diante. Então lá nos Estados Unidos ele já pega uma caixinha para 12 meses. Então lá em janeiro ele já compra a prevenção do ano. Aqui no Brasil já tem quem pense assim. Eu oriento muito que se faça prevenção. Nós estamos falando de carrapato e pulga, tá? Nós não estamos falando de vacina. Sim. Então prevenção de carrapatos e pulgas. Eu digo que depende muito também do estilo de vida do bicho. Então tá, o cachorrinho mora num apartamento. O gatinho não sai de lá. Fica o ano inteiro lá. Ele sai de lá para ir pro veterinário tomar a vacina que ele tem, que pelo menos uma vez por ano ele tem que sair de casa. Então ele vai pra clínica, toma a vacina, volta e vai ficar o resto do ano nesse apartamento. Porque eu vou submeter ele a uma prevenção de carrapato e pulga mensal, por exemplo, se ele não vai correr tanto risco. Agora, se tem um cachorro de trabalho, que é um cachorro, que são os mais comuns, o Border Collie, os Heeler. O doutor tá falando de chácaras. Aí eu já tô falando de trabalhar. É o cachorro que vai correr atrás de boi, de ovelha, que tá morando num sítio, aí você tem que fazer a prevenção mesmo. E tem um outro estilo de vida social, que hoje em dia tá muito forte, que são as creches. Escolinha de cachorro. Sim. Hotelzinho de cachorro. Se esse cachorro tem o estilo de vida social, tá sempre encontrando com outros cachorros, 3 vezes por semana tá na creche, 2 vezes por semana tá passeando na praça ali. Ele tá mais exposto ao problema. Exatamente. Esse ele deve fazer prevenção. Aí o veterinário dele vai orientar de quanto em quanto tempo ele deve tomar. Tá? Então depende muito do estilo de vida. Mas eu prefiro fazer prevenção do que tratamento. Porque uma vez que o carrapato picou, ele passou a doença pro seu bichinho, mordeu, aí você tem 2 problemas. Doutor, uma dúvida também, puxando para esse assunto. Como é transmitida a doença do carrapato? A doença do carrapato, ela primeiro você precisa de um carrapato, né? Então você precisa de um carrapato contaminado com essa... Existem 3 tipos de doenças de carrapato que aparecem em cães, tá bom? Certo. A erliquiose, que é a mais comum, a babesiose, que é um pouquinho menos, e a anaplasmose, que é um pouquinho menos ainda. Então vamos falar de erliquiose, que é a mais comum. O carrapatinho chega, mordeu o cachorrinho, foi embora. Para ele trocar de fase de vida, ele desce do cachorro, ele não fica até o fim da vida no cachorro. Então ele chupa um pouquinho de sangue desse cachorro, ele está contaminado e já passou a doença para o cachorro. Ele desce do cachorro, vai trocar de fase de vida. Nisso, o cachorro já ficou doente, a pessoa não viu o carrapatinho nele. Certo. Aí é febre estourada, né? Tá. Tanto que o sinônimo da erliquiose é a febre do carrapato, a doença do carrapato, porque a febre muito alta, e é bem clássico, o bichinho chega na clínica acabado, branco, você põe o termômetro, dá 41, faz o hemograma, bingo. Boa. Doutor, uma dúvida minha. Então, vamos supor que o cachorro tem 100 carrapatos nele e um está doente, certo? Um carrapatinho. Um carrapato que transmite a doença. Picou o cachorro, transmitiu a doença do carrapato. Os outros 99 carrapatos Se contamina. se contaminam também. Também. Então é uma coisa muito perigosa. Não necessariamente os 90 se contaminam também. Porque lembra que o carrapato desce? Sim. Então, o carrapato tá lá sugando. Passou a doença, ele desce para trocar de fase ou para
para botar os ovos, daquela fêmea gordona. Nesse momento, se ela não pegou o sangue do cachorro contaminado, ela já desceu limpa também. A fêmea. Não está contaminada. Não está contaminada. Agora, se ela ficar ali por mais alguns dias e tiver o contato com esse sangue, então essa rickettsia, que é uma bactéria, tá? Que nós estamos falando da erliquiose, é uma rickettsia, é um nome difícil, o carrapato vai se contaminar. E se ele desce desse cachorro doente e sobe no outro saudável, o outro rodou. Doutor, mais uma dúvida sobre esse assunto. O cachorro foi constatado que ele tem a doença do carrapato, certo? Vai à clínica Serra Negra, se trata. Ele continua pro resto da vida com a doença do carrapato ou existe uma cura? Ele vai se livrar. É uma cura. Ele vai sarar, ele vai ficar, ele vai ficar livre disso. Certo. Ele vai se curar. E E a ele pode prevenção? pegar de novo? Pode pegar de novo. Pode pegar em qualquer momento de novo. Pode pegar na semana seguinte, tá? Mas ele se cura. Isso é uma pergunta ótima, cara. Que muita gente fala, fica neles, fica incubado. Não fica. Eu já ouvi falar de doença autoimune. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. O que existe é a rickettsia, que é a bactéria, e depois que é a erliquiose, depois a anaplasma e a babesiose, que são protozoários. Aí o tratamento é um pouco diferente, mas a gente chama de doença do carrapato do mesmo jeito. Show de bola. Tá. Eu tirei minhas dúvidas, espero que vocês também tenham tirado. Doutor, Tô aqui para isso. quero falar de alimentação. Hoje o mercado pet está... Todo mês tem lançamento, produtos naturais, alimentos sem transgênicos, rações de baixa qualidade, rações de ótima qualidade. Existe uma diferença na qualidade de vida do pet, do gato ou do cachorro, que eu dou uma ração X de um 18% de proteína, ou de uma ração Y de super premium, né, que a gente chama, uma ração standard e uma ração super premium. A qualidade de vida do pet e a longevidade da vida dele também interfere nisso ou não? Com certeza, Magrão. A nossa também, cara. Então, o que eu digo é que a saúde começa pela boca. E não sou eu que digo isso, hein? O professor Francisco de Reprodução, Marília 97, ele dizia isso. Gente, saúde começa pela boca. Então, você é o que você come. E o cachorro e o gato não pode ser diferente, cara. Tá? Precisa ser super premium, Leandro? Não precisa ser super premium. Precisa ter 30% de proteína, Magrão? Não precisa, Magrão. A proteína, isso é uma coisa que, não sei se você sabe, mas a proteína não quer dizer nada. A porcentagem de proteína não quer dizer muito sobre quem ele é. E sim qual a proteína que está envolvida nesse balanceamento. Sim. Então você tem proteína de soja, proteína de milho, que é colocada nas rações mais baratas. Então os caras estouram lá, tem 30% de proteína de soja. Cachorro e gato são carnívoros. Então eu prefiro ter 18% de proteína animal do que 30% de proteína vegetal. Entende? Sim. E aí é o pulo do gato. Então as rações, o que custa caro no balanceamento de uma ração? De tudo. O que custa caro no nosso supermercado? É a carne, Belo. Então é a proteína. Né? Hoje tem farinha de vísceras, carne fresca, Ovelha, ovelha, peixe, pato, salmão, tem até ganso lindo. Salmão. Tá? Isso. Então por que acontece isso? Por que tem essa diferença? Então todas essas proteínas são de origem animal. Exatamente. Então ração super premium, ração premium, então a porcentagem de proteína de origem animal é muito maior. Então é muito melhor para esse bicho, porque nós estamos falando de carnívoro. Justo? Então não é a porcentagem que manda no produto. Não é o quanto de proteína tem, é qual proteína tem. Tá bom? E aí por que existe proteína de pato, ganso, porco, peixe e assim por diante? Por quê? Porque essas raças peludinhas, cara. Os pequeno porte, doutor? Pequeno portes e peludinhos. Eles estão nascendo e vindo de reproduções de atopia, cara. Então eles vêm com problemas genéticos de alergia. E alergia principalmente a fonte da proteína. Então o mercado viu isso. O mercado que eu digo são as fábricas de nutrição. E começou a colocar produtos indicados para cada paciente. Para cada tipo de cachorro. Hoje temos mais de 40. Muito. Existe já a indicada para raça há muitos anos. Então tem a de Shih Tzu, a de Spitz, a de Bulldog e assim por diante. Existem as terapêuticas, que é porque tem problema de rim, problema de coração, de diabetes e assim por diante. E existem agora as de proteína específica. Então, se o frango não é bom para você, peixe pode ser. Se o peixe não for, vai ser o ganso, peru, e aí a gente vai ter que achar alguma coisa que sirva para esse A proteína paciente. tem que entrar.
A proteína tem que sempre ter, tá bom? Então nós estamos falando de carnívoro. Cachorro é carnívoro, gato é carnívoro. Hoje nós estamos fazendo o cachorro de onívoro, né? Por quê? Porque ele virou um membro da casa. Conheço, até eu caio nessa me identifico, tá? Eu também. Eu me identifico. Eu também. Na clínica eu não falo isso. Hoje eu tô aqui o Leandro, eu tô aqui para falar pra gente bater um papo, né? Mas o cachorro come alface, talinho de brócolis, aí o cara dá maçã, banana e cenoura. Bordinha de pizza. Nada disso faz parte da dieta de um carnívoro. O cara vai arrumar a complicação se ele tiver um peludinho em casa. A não ser que seja um poodle, viu, cara? Porque o poodle, ele pode tudo. Entre aspas, gente, eu não tô falando que pode tudo, mas é um cachorro mais rústico. Então, se der o cardápio de um poodle meio bagunçado, com mistureira, que as pessoas colocam um restinho de coisa, o poodle não vai dar BO. Mas o Shih Tzu, o Lhasa, o Maltês, o York, a gente vai ter problema. O gato também se enquadra? O gato nem tanto. Não. Doutor, a parte de alimentação, outras dúvidas que eu também tenho, espero que todo mundo tenha essas dúvidas, né? Então a gente tem um filhote, né? São 3 fases, certo, doutor? Filhote, adulto, idoso, é isso? Juvenil, infantil, juvenil, adulto e sênior, né? Vamos falar igual vem na embalagem da ração que você vende lá. Você vende a sênior no final. Então assim, doutor, eu tenho um júnior em casa, tá? Eu tenho um husky siberiano que é um filhote. Tá. É ideal uma alimentação para cada fase da vida dele? Sim, sem dúvida. Como filhote, ou adultos normais? A gente não vai ter, então, falando de nutrição, a gente não vai ter essa diferença de juvenil. Então ele não vai ter a ração pro juvenil. Então ele vai ter... O juvenil, doutor, para que idade? Depende da raça. Depende da raça? Um pincher, eu vou falar que ele é juvenil até seus 7 meses. 8 meses ele já é adulto. Hoje um mais popular, doutor, um Shih Tzu, um Lhasa. O que eu mais vejo é Shih Tzu. A fase dele qual que é, doutor? 9 meses, 10 meses ele já é adulto. Tá? Eu troco a ração por 1 ano. Tá? Eu sei, eu avalio que ele vai ser adulto com 10 meses, mas eu troco a ração com 1 ano. Por quê? É um padrão para que cachorros de pequeno porte, eles têm que voltar na clínica com 1 ano para fazer a vacina de 1 ano. Então, é nesse momento que eu já converso a transição. Um Bernese, um Golden, um São Bernardo, um Dog alemão, um Fila, eu vou trocar a ração com 2 anos. Doutor, outra dúvida. Então, ele vai ser adulto com 2 anos e pouquinho, um Bernese ou um São Bernardo. A gente está falando de um grande porte. Nós estamos falando de gigante já. Nós estamos falando de uns bitelão de 60, 70 quilos. Doutor, coisas que acontecem na loja, né? Que eu chamo de cotidiano, né? A pessoa tem um Golden e ele pegou um outro filhote. Então, ele já tem um cachorro adulto de 3, 4 anos e ele recebeu mais um filhote. Entendi. O que acontece na loja, né? Eu posso dar a ração de filhote para o meu adulto ou eu posso dar a ração de adulto para o meu filhote? O que o doutor acha disso? Nenhuma nem outra. Na verdade, a gente tem que, às vezes, ter um certo bom senso. Mas eu peço para que seja alimentação separada. No mínimo, depende da raça também, depende da evolução desse bicho, de porte ele é, para eu saber que momento que eu posso deixar ele comer a de adulto. Então, se o cara tem esse problema na casa dele, ele tem 2 cachorros de pequeno porte, eu vou falar, cara, com 6 meses você já pode deixar o pequenininho comer a de adulto. Lembra que eu falei que com 7, 8 meses ele já tá maduro? Então, cara, com 6 meses a gente tem bom senso, já libera. Agora, se o cara tem um Golden e ele recebe um outro Golden, e esse Golden tem mais de 3 anos, então esse Golden com mais de 3 anos não pode comer a ração do filhote nem a pau. Por quê, magrão? Por quê, doutor? Porque o Golden é um exemplo, tá? Eu posso encaixar Golden, Beagle, posso encaixar Cocker, Labrador, posso colocar outros aqui. De quem eu tô falando? Bulldoguinho, Pug. Tô falando de quem tem tendência à obesidade. Exatamente. Então, se você libera uma ração, a diferença básica da ração do filhote para a ração do cachorro é o estratetério, que é a gordura, e a proteína. Então, a do filhote, como ele gasta muita energia durante o dia, ele corre, não para quieto, então tem que ter mais estratetério, tem que ter mais gordura, mais energia. E para o desenvolvimento dele, crescer, desenvolver, aumentar os ossos, bastante proteína e minerais. Então, na ração de filhote, eu encontro tudo isso exacerbado. Proteína e gordura. Porque ele precisa. Só que o Golden de 3 anos vai engordar, cara. Ferrou. Veterinário. A obesidade hoje, a gordurinha passa dentro da clínica. Hoje o cachorro chegou lá gordinho, passa. Articulação. Quer que eu fale os problemas?
Então, aí esse cachorro começa a engordar e vai engordar, ele tem tendência, o dono não segura, ele pega peso, cara. Pega peso. Depois, pra tirar, é igual a gente, cara, né? Não é barato. Não é barato, não é fácil. Não Tem é que fácil. passar fome. E isso a gente não tá falando de doenças que o cachorro pode desenvolver com a obesidade. Aí eu posso falar 2, 3 mãos de doença, as mais comuns. Cara, o que mais entra lá, diabetes. Cachorro gordinho, que vem comendo arroz e pão com leitinho de manhã. Então, diabetes muito, cara. Casuística grande. Verdadeiro café da manhã, né? Ele vem com a manteiguinha e vai, e chega lá aquela bolinha e a gente vai avisando, ele vai desenvolvendo, daqui a pouco diabetes deixa ele cego. É uma tristeza, cara. Então, diabetes, coluna, joelho. O joelho estoura, cara. Aí vai pra cirurgia difícil, de valor alto. Coluna já falei, pressão, problemas de pele em geral. Cara, eu encho 10 mãos de nome de doenças. Sobra. Sobra. Então, a saúde, voltamos naquele detalhe que meu professor me ensinou lá atrás. A saúde começa pela boca. Eu sou bem cri-cri. Hoje eu vou levar você pra gente almoçar junto, pode ser até jantar. Vamos comer uma saladinha. Não, eu tô sem moral. Viu? Doutor. Eu falo, mas eu tô sem moral. Tá sem moral? Eu tô um pouquinho acima do peso. Deixa eu chamar você pra comer uma salada. Mas aí sim, uma salada e um filé. Doutor, a gente falou muito de cachorro, né? Vai. E eu queria falar de gato. Eu, particularmente, sou apaixonado por gatos, por felinos. Eu tenho na minha casa 5 gatos. Somos 2. E o que eu acompanho na loja, doutor, casos assim, eu chamo de exagerados, né? São problemas renais, ração renal, medicamento para renais. Na minha casa, doutor, não tenho a mesma expertise que o doutor tem, mas eu tenho fontes de água para que eles tomem mais água. Certinho, Magrão. Doutor, como é que eu posso prevenir? É assim, dando um pouquinho de água na torneira, água parada é bom pro gato, isso potencializa problemas renais, que é o que eu vejo na loja. Hoje os casos de mais problema em gato são renais. Lembra da primovacinação? Sim. Então, quando entra um gatinho na clínica, esse é o primeiro papo que eu já tenho. Então, a gente fala da alimentação, a gente fala da vacina, a gente fala da vermifugação, de prevenção de problema, e um deles é esse. Então, esse é uma síndrome que o gato tem, cara. O problema urinário do gato não começou hoje, não começou ontem e não vai acabar amanhã. Isso vai sempre existir, cara. Só que a gente tem maneiras de minimizar, tá bom? Água. Então, vamos falar da fonte. Então, o gato é um bicho fresco. O gato é fresco. Se a água tá velha, se a água tá abaixo do nível no potinho... Um pelinho na água. Um pelinho que tem, ele passa reto e não quer, cara. E ele não vai beber. E o gato é preguiçoso. Então, o gato tá lá no sofá, ele tá lá se espreguiçando, ele fala, ai, tô com sede, mas a água tá lá na cozinha, cara. Tá lá na área de serviço a minha água. Dormir mais um pouquinho. Então, o que a gente... tem algumas técnicas que a gente faz para o gato estar encontrando mais com a água ou para ele se atrair por ela. Porque o principal para a gente poder evitar problema de aparelho urinário de gato é tentar hiperidratar, então fazer com que ele beba água, e a dieta, né? A dieta também é muito importante, não errar na dieta. E aí a gente vai entrar na história da ração já de novo. Então, como que a gente faz para o gato tomar mais água? Eu, na minha casa, eu oriento a trocar a água 3, 4 vezes por dia, tá bom? Então, minha esposa, a nossa secretária lá, tô no caminho certo, meus filhos. Mas não é trocar a água do pratinho, trocar a água dos pratinhos. Então, os gatos têm que encontrar a água a todo momento. Então, eles saem, lá em casa é tudo aberto, é tudo liberado. Então, ele sai do meu quarto, no corredor já tem um pratinho. A hora que ele chega na sala já vai ter outro, e a hora que ele vai para a área de serviço já vai ter outro. E o pratinho, Magrão, tem outro detalhe. A água tem que ser fresca, então trocada 2, 3, 4 vezes por dia. E eu oriento que sempre encha com uma jarra. Então você deixa o nível máximo. Porque se você pega, vai lá na pia com o pratinho e volta até você colocar aqui, já caiu um pouquinho. Esse pouquinho ele já enxerga como água não tão nova. Doutor, alguma coisa com o bigode também? Ou nada não? Não tem nada a ver? Nada a ver. E é só para a sensibilidade dele. Então complete com a jarra até o nível máximo. Uma água fresquinha, não tem gato que vai negar, tá bom? Tem gato que gosta de água em movimento. Aí a gente entra na fonte, que é super legal, eu super oriento também. Tem gato que nem liga pra fonte, tá? E tem o gato que quer tomar água na torneira pingando.
Na hora que você vai escovar os dentes. E esse cara só toma água essa hora. Então, o que você tem que fazer, infelizmente, cara? Ou, se você fica fora de casa o dia inteiro, você vai ter que deixar pingando. Ah, mas é ecologicamente errado, o pessoal do SAI vai reclamar, vou gastar mais do que devo, mas você não vai gastar com doença, você não vai gastar com problema. Porque ele precisa ter acesso à água dele, É cara. bem triste doença renal em gato, né, doutor? Morre muito gato. Eu acho que o doutor deve lembrar, eu perdi uma cachorra. A Lara, não sei se o senhor lembra, problema renal. Também foi Uma muito. Cocker. O Cocker não, o Cocker foi por idade. A Lara era uma Border Collie Lembro. que eu tinha. Lembro, só não sabia qual era. Eu lembro que a gente perdeu 2 juntos já. Pelo amor de Deus. É assim, cara, é assim. Hoje eu tenho dentro da clínica uma sala só para problema renal. Eu tenho uma sala para paciente tratar problema renal. Cão e gato, doutor. Cães e gatos. E qual que é a porcentagem? Mais cachorro, mais gatos, cara. Mais gatos. De todas as idades, tá? De todas as idades. Gatinho jovem com insuficiência renal, shih tzu filhote que nasce com o rim mal formado. Isso tem muito, cara. Muito, muito, muito. A gente trabalha muito com problema de rim, cara. A pena, né, doutor? É chato, cara, mas é o que tem pra hoje. E pra estimular o gatinho, então, encher... Vamos voltar nesse assunto, que eu adoro falar essa parte. Fonte, torneira pingando, muitos pratinhos pela casa, água Até no a nível boca. máximo. Faltou um detalhe, hein? Caixa de areia. Caixa de areia. Gato fresco pra caramba. O gato é um bicho limpo. Doutor, a caixa de areia também pode potencializar o problema renal? Sim, porque se a caixa ficar muito tempo suja, ele não vai fazer xixi. Ele se recusa. Entendeu? Sim. E se tiver mais que um gato, tiver 5 gatos no seu caso, eu também, por coincidência, são 5, tem que ter 5 caixas. Na minha casa eu tenho 6 ou 7 caixas. E sempre limpinha, cara, porque o bicho fresco, ele vai chegar lá e vai falar, esse banheiro de rodoviário eu não vou usar. E aí ele vai segurar o xixi. E aí vai ter formação de cristais, de infecção, de inflamação, de pedra, vai obstruir. É rolo. Ele vai segurar a urina. Ele vai segurar, cara. Vai Ele segurar a urina. Ele vai segurar. E aí ele já não vai beber água, vai segurar o xixi, vai dar B.O. Que muita informação boa, né, doutor? Eu A adoro. gente consegue prevenir. Consegue prevenir, Consegue Magrão. prevenir. Então, Ou consegue minimizar. com certeza. Né? Então, com todos essas dicas, mais uma ração do gato vale muito a pena se gastar. Doutor, Se investir. já que você vai falar de alimentação, o que o senhor acha? Hoje é bem menos, né? Mas existe ração com corante ainda, tanto para gato, tanto para cachorro. Existe. Dá para complementar numa Eu resposta? não boto culpa no corante, viu, Magrão? Não? Não boto culpa no corante. É um folclore, doutor? Eu não posso provar, mas eu não acredito. Eu acredito que o corante não tenha nada a ver com isso, tá bom? Alguns colegas dizem o contrário. Mas a gente consome muito corante, Magrão. Nós consumimos corante o ano inteiro, cara. O que você vai comer hoje, ou se não for no almoço, na janta, se for no café da manhã, alguma coisa vai ter corante ali, cara. O industrializado hoje é a praticidade da nossa vida, mas vem com bastante coisa que a gente não deveria. Aromatizantes tem alguma coisa a ver, Também doutor? não, também não. É mais excesso de minérios e de novo a gente volta na fonte de proteína. Isso também é muito importante. Sim. Doutor, quantos anos de profissão? Formei em 2001, então vai para 24. 24 anos. 24 anos, mas antes, isso eu adoro falar, eu já tinha mais 10 anos trabalhando com os meus pais, mais 10. Então eu tô com 34 anos de clínica. Dentro de clínica veterinária, 34 anos. Eu tenho hoje, no mercado pet também, a mesma data de 24, 23 anos de mercado pet, mas na rede Casale Pet eu tenho 8 anos, né? E você tá arrebentando, Magrão. Você faz um trabalho muito bonito. Estamos trabalhando. Eu sigo vocês, eu elogio você, eu adoro o seu jeito, o seu carisma, cara. Hoje estão com quantas lojas? Estamos com 9, doutor. Nossa, vocês estão 9 arrebentando, lojas. cara. Tamo indo. Eu vendo que só tem como crescer. Esse mercado nosso é um mercado que só cresce. As pessoas cada vez mais têm mais bicho em casa e quem não tinha hoje em dia já está se quebrando e acaba aparecendo um cachorro ou um gatinho em casa. Então, esse é uma coisa que só vai crescer, cara. Eu não vejo um regresso para Casale Pet, para a Clínica Veterinária Serra Negra, para os colegas em geral. Trabalhou, cara, pôs foco, pôs amor no negócio, não trabalhou direitinho, com honestidade, responsabilidade, não tem como dar errado. Sim. Doutor, eu faço visitas lá na clínica do doutor, então nesses 20, 30 anos de caminhada, a gente guarda algumas coisas, né? Tipo, grandes histórias.
grandes superações, coisas que a gente se envolve, né? Eu me envolvo muito, no ano passado eu me envolvi muito com o Rio Grande do Sul, e acredito que o doutor também já deve ter passado por Magrão, isso. eu vi você enchendo o caminhão lá, cara. Fizemos. E aquilo envolve a gente emocionalmente, né? Lógico. O doutor já passou por algum caso assim de superação, de ter conseguido alguma história assim, doutor, que marcou a carreira do doutor? De tantas, né? Algumas, viu, Magrão? Eu não sabia dessa pergunta, eu não trouxe uma pronta pra cá, mas. Cara. Não quero chatear ninguém, contar uma história e não contar outra. Compartilha, doutor. Tem muito cachorro, cara, gato, que eu me apego demais. Por quê? Porque eu começo com eles, eu já tô na minha quase terceira geração. Se eu vou para mais 25 anos, então eu já perdi 2 gerações de 12, 13. Eles não vivem mais que isso. A média é isso, infelizmente. Eu tenho paciente de 23 hoje, mas é fora da curva. Né? Então, se eu já tô entrando na minha terceira geração, cara, puta, eu já passei por boas, viu, cara? É assim, a gente se apega, eu me apego. Chega o bichinho lá com 45 dias. Eu já vi o doutor chorando na clínica. Eu me apego, cara. Eu já vi o doutor chorando. Eu me apego. Eu gosto, cara. Eu gosto demais disso. Quem vive esse mundo é muito louco. A gente sofre junto, a gente vê a dificuldade, a dor das pessoas. Agora, um caso emblemático, cara, um caso de trauma, vai. Eu gosto do caso do Rex, que eu não tinha acesso a... Puta, que legal, do JP, o João Paulo. Se ele assistir, ele vai até chorar, cara. O Rex chegou lá na clínica em 2005, 2006, eu não tinha ultrassom, eu não tinha nada. Ele tinha acabado de chegar de um trauma, tinha sido atropelado. E ele branco, cada vez mais branco. Eu falei, ele tá com hemorragia interna. E naquele momento eu não tinha meu aparelho de ultrassom. Hoje eu tenho, graças a Deus. Naquele momento eu precisava de um terceiro. E eu liguei para 1, liguei para 2, liguei para 3. E nada de alguém me ajudar com a imagem. E eu pus ele para cirurgia. Eu falei, ele tá com hemorragia interna. No instinto, doutor? No instinto. Não tinha acesso, cara. Não conseguia o exame. Eu acho que no dom. Tem alguém me iluminando lá em cima nesses momentos, cara. Eu falo que é minha mãe, né? Minha mãe morreu há muito tempo e eu falo que se eu tô conquistando tanto, cara, se eu tô aqui hoje não é à toa, nós dois aqui, nós trabalhamos pra caramba pra chegar aqui, mas eu tenho minha mãe me iluminando, eu tenho certeza. E eu falei, eu vou levar ele pro centro cirúrgico. Mas como, Leandro? Eu falei, ele vai morrer, gente. Ele tá ficando cada vez mais branco e a respiração difícil. E eu, por sorte, tinha um Rottweiler lá e eu naquela hora, já falei, bolsa de sangue, desce, já liga no Rex, que ele tá indo pra cirurgia, tem alguma coisa muito feia lá dentro. E a hora que eu abri ele, Magrão, fiz assim, sangue. Uou. Cara, escorreu sangue e eu vi o baço dele rompido, cara. Porque eu vi o baço dele rompido, eu olhava a mucosa dele branca como esse papel. Deu tempo, cara. Deu tempo, eu não fiquei esperando o ultrassonografista, não fiquei esperando ninguém. E eu tinha a bolsa de sangue ali do lado. Ele saiu da cirurgia, acordou, foi embora pra casa no dia seguinte, andando, cara. O João Paulo e a esposa dele, a gente chorava. E ele vai lá na clínica até hoje e me abraça. E isso já tem tempo, hein, cara? Mas é inesquecível. Mas igual a desse Rex, cara, é que esse foi muito emblemático, porque... Cara, foi assim, na raça. Ação e reação. Na raça, cara. Eu não deixo pra depois, né, cara? Eu já sou hiperativo, né, cara? Eu já sou ligadão no 200, bem doido até às vezes. Sim. Tanto que corre, faço, quero fazer. E esse caso é bem emblemático. Acho que ficou esse hoje. Sim. Parabéns, doutor. Obrigado, Parabéns. cara. Vixe, mas igual a esse tem muitos, viu, Magrão? Eu sei. Tem muitos, cara. É que esse eu ainda era jovem e o cara me deu a carta branca e... No final, nós comemoramos pra caramba, cara. Até hoje a gente comemora, cara. Doutor, agora há pouco eu tava na sua clínica, né? Eu vi também que o senhor faz um trabalho social, né? Parte de adoção. Tem que ajudar. Ajuda. Ajuda. O que mais, doutor? Eu sei que a gente não pode tirar selfie do que a gente ajuda, né? Mas o que mais o doutor faz pra ajudar, doutor? Eu sei de muita história, tá? Cara, que eu chamo de filantropia, o que eu faço ali. Mas eu não falo nada pra ninguém. Não sei se esse é o momento, Magrão. Não quero... Sim, tudo bem, não, sem problema. A gente faz adoção de gatinho pra caramba, de filhote, cachorrinho. Sim. Tem uma coisa legal que eu gosto de contar, que é um projeto pioneiro que a gente tá agora. A gente tá cuidando de silvestres, cara.
Eu formei o Gustavo lá na clínica agora, ele começou como estagiário meu há 5 anos. Silvestres, passarinho, papagaio, Silvestres e arara. Exóticos também. Exóticos. Calopsita. Exóticos são isso, que são os que são de fora da nossa fauna. Então, silvestre são os que estão na nossa fauna. Exóticos são os que são importados. Então, por exemplo, vem aqueles lagartos, que eu nem sei falar o nome, que todo coloridão, iguana, né? Que eu não cuido, por isso que eu nem sei muito. Mas o Gustavo acabou de se formar, é um menino 10 e está trabalhando com essa parte. Então a gente está ajudando no seguinte sentido. Hoje, pra você ter uma ideia, cara, o parque ecológico não recebe um bichinho doente. Antigamente, no passado, o parque recebia uma pombinha casa quebrada. Hoje o bombeiro não tem para quem levar. E eu abri as portas lá, fiz uma área só de silvestres e exóticos, o Gustavo como chefe dessa área, e nós estamos ajudando muito esses bichinhos, cara. Sim. Esse aí, sem falar de cachorro e gato e de pessoas de baixa renda que passam por lá todo santo dia, a gente não faz triagem, a gente confia nas pessoas. Então, mas quanto você ganha, que carro que você veio, você tem casa própria, nada de triagem. A pessoa chega lá e fala, doutor, eu não tenho condição, ajuda meu cachorrinho? Você fala, não, Magrão? Não. Por isso que nós chegamos aqui, entendeu? Doutor, falando desse mercado de aves, né, de exóticos, a gente também observou crescendo, isso. Hein? A gente tem um espaço nas nossas lojas, né? Crescendo. Em todas as lojas, um espaço lá reservado para esse consumidor que busca o melhor, alimentação, tudo, mas eu não sabia particularmente que tinha já esse trabalho lá na Serra Negra. Já tem. Tá dando super certo. Eu não tenho uma ala. Agora, na volta, que seu carro tá lá, né? Tá lá. A gente vai lá buscar. Eu vou te mostrar, cara. Então tem uma ala muito legal, todos os bichinhos com boletim de ocorrência da Polícia Ambiental, tudo certinho, a parceria já consolidada. Existe o lugar da soltura posterior. Esses dias a gente estava com um macaquinho prego que fraturou o fêmur na estrada de Descalvado. Selvagem. Sim, bicho do mato. Foi atropelado, a pessoa pegou, levou pro bombeiro, o bombeiro pegou, deu pra polícia ambiental, que levou pra gente, que fez um boletim de ocorrência, dizendo que eu ainda viro fiel depositário, cara. Eu assumo ainda a responsabilidade de não perder aquele bicho, cara. Então eu tenho que cuidar dele, curar. A gente fez a cirurgia do fêmur dele, ele ficou ótimo. E aí ele foi para um centro. Eu não sei onde é, eu não sei, não vai faltar o nome agora, mas é aqui perto de Sorocaba. Tem um lugar de macaco. Que recebe eles. Porque eles não podem, eu não posso chegar lá na estrada escalvada, foi aqui que te acharam, tá, te solto e você vai procurar sua turma. Não, o bando mata ele quando ele volta. Doutor, aqui em Tirapina, a gente tá na região de São Carlos, né? Em Tirapina tem casos, às vezes, de onça, né? Que passa, onça parda, né? Já aconteceu algum caso com o doutor ou não? A onça a gente não recebeu ainda, porque eles têm um convênio. Eu até estou em conversação com não é a Rumo, como é que chama a da Washington Luiz? A concessionária ali? Ecovias, não é? Ecovias. Tá. O Luan, que é o meu sócio lá, ele andou ligando lá para oferecer ajuda para os atropelados. Por quê? Porque quantos bichinhos atropelados que você não vê saindo daqui, indo até São Paulo? E quantos estão mortos? Nem todos. Eu viajo bastante, eu vejo bastante. Nem todos estão mortos, cara. Às vezes ele tá ali no acostamento esperando para morrer ou esperando uma ajuda. E a gente tá conversando no sentido que a gente ajuda. Não quero ganhar nada, a gente não quer cobrar nada, a gente não ganha vida com isso. A gente quer ajudar os bichos que vão, para ele não ficar lá para morrer, traz ele aqui, né? Traz ele aqui. A gente ajuda. Parabéns, doutor. É legal. É isso. É uma troca, né? É satisfatório demais. É satisfatório demais. Quando o macaquinho foi embora, porque ele ficou uns 60... O macaquinho é um exemplo, hein? É papagaio, é calopsita, é maritaca, cara. Nossa, cara. Pombinha. Tem tudo, cara. Coruja, gavião, urubu, cara. O Gustavo criou um urubuzinho que quebrou a pata, caiu de um ninho. Quebrou a pata, o urubuzinho chegou lá branquinho, cara. Foi embora pretão, um puto urubuzão lindo, cara. Porra, é muito gostoso. E também, cara, tem lugares que recebem esses também. Isso. E aí, eles não podem ser devolvidos para a natureza, doutor? Alguns sim. Não sei como que é esse métier aí, tá, Magrão? Eu só tô dando força, só tô incentivando demais. Vai, Gustavo, voa aí. A Raira também é muito envolvida com essa parte dos bichinhos, gosta demais. Então o Luan também gosta demais. Então eles... Pô, é gratificante demais, cara. Demais. Que é fora o cachorro e gato, que é a minha praia, né? A minha praia é clínica e cirurgia de cães e gatos. Então eu tô juntando uma turminha boa lá, viu, cara? Graças a Deus. É isso. Queria agradecer ao doutor,
né, por aceitar o primeiro podcast Casale Pet. Acho que Super legal, Magrão. não teria uma pessoa melhor que o doutor, pela consideração que eu tenho, pelo trabalho que eu sei que você faz. Eu dei uma puxadinha aí, mas eu vi que não saiu, né? Mas eu sei o que o doutor faz aí. Ajuda bastante gente. A gente tenta. A gente também tenta fazer esse trabalho. Eu penso, Magrão, eu sei que você tá encerrando, mas preciso falar, cara. Cara, Deus me ajuda tanto. Eu tenho tanto nessa vida, eu tenho minha família com saúde, eu tenho vocês como amigos, eu tenho uma clínica bombando, tenho trabalho. Cara, é o mínimo que eu posso fazer, viu, Magrão? E eu não falo mesmo, cara. Você sabe porque você participa, eventualmente você tá ali dentro. É muito gratificante, é muito gostoso. Doutor, o senhor queria deixar... Não quero ser reconhecido por isso. Sim, jamais. Não. Doutor, quer deixar alguma mensagem para os pais de pet? Quero. Por favor, doutor. E essa não é uma mensagem que eu parei pra pensar. Isso é uma coisa que eu falo sempre, cara. Vacine seu cachorro contra a sinomose. Todo mundo que tem um cachorro precisa dar uma vacina por ano nele. Tá bom? Isso é mais importante do que qualquer coisa. Prevenir, que a gente falou de ração boa. Se você quiser dar milho pro seu cachorro comer, o problema é seu. Não vai dar muito certo. Ele vai ter outro problema. Mas ele não vai morrer por falta de vacina. São Carlos é uma cidade que tem muita essa doença. Eu, infelizmente, sacrifico muito cachorro por conta dessa doença. E isso é muito triste pro paciente que vai pro céu, pra família que sofre até acontecer o pior e pro médico que fica de mão amarrada. Quando a sinomose chega na clínica, a gente pouco tem a fazer. Então vacine seu cachorro, não tô falando de gato. Tá bom? Existem as doenças de gato que matam gatos, que precisam vacinar também, mas são mais raras, não são do todo dia. E a sinomose é do todo dia da clínica de pequenos animais. Eu tive um projeto, eu ainda estou batalhando para que essa vacina seja feita na rede pública. O Estado, a federação deveria ser obrigada a fornecer essa vacina para a população, pelo menos para de baixa renda. E eu não consigo que isso vá para frente. Mas um dia eu vou conseguir. Esse é um compromisso meu. Eu tenho mais história para contar sobre sinomose, mas vai ficar para a próxima vez. É terrível. É a coisa mais feia que existe para o cachorro, para o veterinário e para a família. Então, uma vez por ano, no mínimo, vacine seu cachorro. É a mensagem, é o recado, é o conselho de uma pessoa que só faz isso há mais de 30 anos. É uma vacina por ano, para sua família não ter que passar por uma situação das mais chatas possíveis. Evitem a dor. É isso. Né? Se existe a prevenção, passa. E de uma coisa que não tem como remediar. A sinomose você não vai remediar. Não vai ter. Ah, mas alguns se salvam. Se salvam, ficam todos sequelados, a família sofre, é horrível. Então é uma vacina por ano para cada cachorro do mundo. Bingo. É isso, o meu recado é esse, cara. É importantíssimo. Demais, Magrão. Eu sofro, cara. Eu sofro, eu falo. Eu tive lá em Brasília para falar com o presidente Bolsonaro, ele me recebeu. O meu projeto parou na mão dele. Tava conversando com o ministro, o astronauta. Aí veio a eleição, perdemos e aí a história é outra. Mas enquanto a flecha... Vamos atirar. Vamos atirar. Tá bom? Doutor, gratidão. Foi para mim, foi maravilhoso ter o senhor como primeiro, né? Que a gente vai fazer um projeto bem legal para tirar dúvidas de quem tenha, né? Não, tem muita coisa para falar, Magrão. Sugiram, né? Assim, o que você quer? Você quer que a gente traz uma ONG, um gateiro? Eu tenho pessoas que gostam muito, que podem vir aqui conversar com você. É muito legal isso, né? Super legal, parabéns, cara. Uma bela iniciativa, cara. Tem que ser diferente. Show. Queria convidar vocês também para conhecer, né, a Clínica Serra Negra. Doutor, quer passar o endereço aqui em São Carlos? A gente está lá na Raimundo Correia, o número é 440. É facinho, a Raimundo Correia é o antigo Estradão. A gente está entre a Rui Barbosa e a São Paulo. Não tem como errar. Raimundo Correia 440, @ Clínica Veterinária Serra Negra. Acha a gente nas redes sociais também. Isso aí. Casale Pet também, né? São 9 lojas, 5 em São Carlos, 1 em Matão, 2 em Jaú e 1 em Leme, né? Também siga a gente no Instagram, @CasalePet. É isso, doutor? Boa. Fenômeno, parabéns. Adoro. Obrigado pelo convite. Tamo junto sempre, quem ganhou o presente, acho que foi todos nós com tanta informação. Eu espero ter ajudado demais, cara. É isso. Gratidão Conte comigo total. sempre. Muito obrigado, Tamo cara. juntasso. Legal. Um abraço, doutor. Show.